Bom, pessoal, então eu estou iniciando agora a nossa gravação da nossa aula. Hoje, diferente do que a gente fez ao longo do curso, é a aula de encerramento do nosso semestre, tá? É um plus para alunos que querem participar. Hoje não tem contabilização de presença, hoje não tem nota, não vale ponto, não tem nada. Hoje é dia de a gente fechar o nosso semestre com chave de ouro. E como eu prometi para vocês, a gente vai fazer isso desenvolvendo uma petição inicial, onde vocês vão ter o primeiro contato prático entre o processo civil e o direito material, que é o direito civil, né? Para o caso da disciplina que a gente vai tratar aqui hoje. Então, a gente vai estudar sobre um acidente de trânsito, tá? Vocês vão precisar de ler o Código de Processo Civil, vocês vão precisar ler o Código Civil. Quem não tiver ele em mãos ou estiver vendo pelo celular, não tem problema, porque eu vou exibir para vocês os artigos que a gente vai ler aqui, tá? Essa aula está sendo gravada pelo próprio Microsoft Teams, então, depois que a gente termina a aula, dando tudo certo, eu finalizo a gravação e aí disponibilizo para vocês no canal do YouTube, no Ava e também no WhatsApp, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente precisa ler para começarmos aqui o nosso estudo de hoje é o artigo 319 do Código de Processo Civil, tá? Eu vou exibir aqui ele para vocês. Eu só preciso que alguém me sinalize se está vendo. Eu vou aumentar aqui a letra para ficar bem fácil de vocês visualizarem. Eu queria saber se o nosso amigo... Deixa eu ver se ele está aqui. Nosso amigo Dorival. Se o Dorival está por aí, queria saber como é que está seu estado de saúde, se você está bem. Dá um sinal aí, a hora que você puder, viu, Dorival? Aí já me fala se você está vendo aqui o Código de Processo Civil que eu estou exibindo aqui para vocês. Boa noite, professor. Oi, Dorival, tudo bom? Já estamos em casa, recuperado, pronto para começar as atividades. Que bom. Graças a Deus estamos bem agora. Só não está pronto para outra, né? Não. Mas sabe como é que é? Se precisar, estamos também, né? É isso aí. A gente verás com um filho teu não foge à luta, né? Assim que diz. Exatamente. E me diz uma coisa, você se sente melhor? Olha, como eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco na cervical e coloquei artrodese, é isso o nome, né? Aquelas plaquinhas de metal que vai na... Eu tive uma lesão medular. Nada que me impeça de andar, mas o joelho e as mãos, ficaram com lesão. Tá. E essa lesão não vai se recuperar, pode melhorar, mas não se recupera ao ponto de dar toda aquela estabilidade antigamente. Entendi. Mas, dos males, o menor. Sim. Nesse local que eu estava internado, era simplesmente para fazer uma fisioterapia mais intensiva e com especialista de todos os níveis, né, em matéria de ortopedia, né? Uhum. Então, só serviu para chegar naquilo que eu já esperava. A lesão está aí e vai ficar. Entendi. Mas eu ando, dirijo, trabalho, caminho, tudo com devido cuidado, né? Tudo com devido cuidado. Mas é o que tem para hoje, professor. Sim. Bom, então... o bom é que você consegue se adaptar, se reabilitar, e você tem fé para continuar a sua vida de maneira normal, apesar dessa limitação, dessa dificuldade. Isso é o mais importante, né? Então, eu queria agradecer especialmente a Deus pela sua saúde, né? E parabéns aí por você estar em casa, estar de volta, tá bom? Obrigado, agradeço. E só sobra Deus para a gente pedir mesmo. Com certeza, com certeza. Então, vamos que vamos, professor. Vamos que vamos.
Então, vamos lá. Por que a gente precisa ler o 319 em primeiro lugar? Porque o 319, ele aponta para nós os requisitos da petição inicial. Então, se a aula hoje é prática jurídica para associar processo civil com o conteúdo que vocês aprenderam ao longo do curso de Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil, a gente precisa entender basicamente como é que funciona a regra do jogo, para daqui a pouquinho vocês enxergarem isso aqui, ó, uma petição judicial, tá, que foi distribuída. Esse aqui é uma petição de um caso concreto, eu vou mostrar ela para vocês direitinho, tá? A gente vai mexer nela aqui, porque tem algumas coisas que eu tirei, a gente vai inventar aqui algumas questões, mas vocês vão ver exatamente aqui o que é que tem numa petição inicial, tá? Então, para entender por que cada coisa da petição está aqui, por que tem um endereçamento, por que tem aqui nome, estado civil, nacionalidade, a gente vai se socorrer da lei. Tudo tem um porquê, tá? E eu vou explicar o porquê. Bom, vamos lá. Petição inicial indicará o juízo a quem é dirigida, ou seja, se é o juízo cível, se é o juízo cível de Taboão da Serra, de Embu das Artes, de São Paulo, Regional da Lapa, se é o juiz federal, se é o juiz de Santos, do Guarujá, enfim, da onde quer que seja, você tem que fazer um endereçamento. O que é o endereçamento? É isso aqui, ó, é você dizer, ó, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tracinho, quando receber um número aqui vai vir um número, então eu vou colocar aqui da primeira vara de cível do Foro Regional da Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, né? Então, esse aqui é como se a gente vai chamar isso aqui, pessoal, de vocativo, tá? Ou seja, a gente está endereçando, né, para alguém essa petição. É como se a petição fosse uma carta. Eu estou escrevendo para minha querida Marcinha, ou para as minhas queridas Marcinhas, para não ter briga, né? Eu digo, querida Márcia, né? Por quê? Porque eu tenho uma intimidade com ela, eu estou fazendo uma carta de amizade. Aqui é uma carta formal, então você tem que chamar o juiz com o vocativo, o pronome de chamamento dele adequado, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Por isso que tem essa firula toda aqui, tá? Bom, na distribuição, ou seja, na primeira vez que você manda um processo, você não coloca o número da vara, você coloca 3 pontinhos, porque você não sabe para que vara vai. Se vai para a primeira, se vai para a segunda, se vai para a terceira. É por isso que a gente chama essa petição inicial de distribuição, né? Depois que for distribuída para um juízo ou para o tribunal, aí vem a vara e a gente coloca aqui qual é a vara cível, ou vara do trabalho, ou vara criminal, enfim, a depender da matéria, tá? Como no nosso caso aqui a gente vai falar de uma responsabilidade civil, né? De uma ação de reparação de danos materiais em razão de um acidente de trânsito, de uma colisão, né? A gente tem aqui a competência como sendo da vara cível, tá? É por isso que a gente está direcionando aqui o vocativo ou, pura e simplesmente, o endereçamento, tá? Para o juízo da freguesia do Ó. Bom, o que a gente tem para fazer? Como que eu sei, professor, para que juiz que vai? Se eu vou para a freguesia, se eu vou para a Lapa, aí eu vou mostrar para vocês como é que você faz isso na prática, tá? Deixa eu fechar aqui, abro uma outra tela, vamos lá. Eu vou no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu tenho vários caminhos, eu vou ensinar vocês
a um dos caminhos, tá? Eu vou em processos, serviços e competência territorial, tá? Deixa eu ver se eu amplio um pouquinho aqui, aí vocês conseguem ver melhor. Competência territorial. Aí o que eu falo? Eu digito aqui o nome da rua ou CEP, tá? Vamos verificar Rua Roma. Opa. Roma. Ele vai abrir tudo que tem Roma, tá? Olha quantas tem, ó. Aí eu seleciono essa daqui, ó, que é a Roma que eu quero, e dou procurar. Aí ele vai falar, olha, eu encontrei aqui várias ruas Romão, né, com esse nome. Eu quero a Rua Roma desse CEP aqui, ó, da Vila Romana? Sim. Então eu tenho lá o Foro da Lapa como sendo o foro competente. Vamos imaginar que eu tivesse digitado... Alguém quer dar algum endereço aí, algum nome de rua para a gente consultar aqui qual que é a competência territorial? É a Avenida Itaberaba, professor? Boa. Itaberaba, se só colocar. Itaberaba. Aí ele vai perguntar que número que é que você quer. Até o 5.019, ações cíveis e família. Do 5.020 até o fim é outro. Qual que é o número que você sugere da Itaberaba? Sei lá, 2030. Então, seria esse primeiro aqui, ó. Vamos ver o que ele vai falar. Ó. Ele vai falar que é o foro da Nossa Senhora do Ó. Tá? Então, a pergunta é, professor, para que juiz que eu mando? Bom, competência em razão da matéria, a gente viu que é da área civil. E aqui está pesquisando civil e família do foro desse endereço, né? Endereço tal, então eu vou lá para o foro da freguesia do Ó. É uma pesquisa pública, vocês podem brincar fazendo isso aqui, basta ir lá no tribunal, processos e competência territorial. Você procura o nome da rua que você quer, e aí você, por exemplo, eu morei numa rua chamada Jaracatiá, quando eu era solteiro. Ele vai falar foro de Santo Amaro. E assim vai, você vai encontrando Aí você fala, na sua petição, você fala, ó, foro da Nossa Senhora do Ó. Foro de Santo Amaro, foro de Campinas, a depender do endereço que você precisar procurar, tá? Vamos seguir, então, no artigo 319. Só uma pergunta, então, essa busca a gente faz de acordo com o interesse do nosso cliente, que for mais próximo da residência dele, é isso? Ou próximo do local do acidente? Não, para ações de acidente de trânsito, e aí eu vou me limitar a só falar sobre o acidente de trânsito para não confundir vocês, porque vocês, afinal, vão depois estudar todo o Código de Processo Civil e vocês vão ver que existe uma coisa chamada competência territorial. Aqui, ó. Deixa eu só... Competência territorial. Vamos ver que artigo que é que eu não me lembro de cabeça. Tá para trás. Vamos. Para tudo tem uma explicação, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Primeira coisa, ó, as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado tal. Aí, a gente tem aqui, ó. Na ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, será proposta, em regra,
no domicílio do foro do réu, né? E vai ter um artigo aqui que vai falar para vocês que se for acidente de trânsito, vai ser o local dos fatos, tá? Vamos ver o 53 aqui, ó, artigo 53. É competente o foro do lugar do fato ou da ação para a reparação de dano. Então, se o acidente aconteceu na rua, na Itaberaba, a gente vai procurar o local da onde aconteceu, né, o acidente. Esse seria o foro competente, tá? Então, é a letra A do inciso 3º do artigo 53. Tá certo? Esclareceu a dúvida? Fechou. Beleza. Então, vamos lá no 319 de novo. O que mais a petição inicial indicará? Isso aqui não é facultativo, tá? Isso aqui é obrigatório. O juízo aqui é dirigida. Nome, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão, número do CPF ou do CNPJ, endereço eletrônico, tem que ter o endereço do e-mail, domicílio e residência do autor e réu. Bom, vamos voltar lá na nossa petição. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para eu conseguir acompanhar. Bom, nome. Vamos inventar um nome? Vamos colocar um nome. Como é que a gente vai chamar aqui o nosso personagem que vai ser o autor? Daniel. Tá? Só Daniel serve? Não, tem que ter o nome e o prenome. Vamos chamar ele de Daniel Guimarães. Se alguém quiser inventar alguma coisa. Nacionalidade. Estado civil. Existência de união estável. Se ele é solteiro, ele nem tem união estável e nem é casado. Profissão dele, vendedor. Número do RG e número do CPF. Propositalmente aqui, a minha petição ela está com o número do RG primeiro e depois o número do CPF. O RG é um ademais, tá? Não é obrigatório. O CPF é obrigatório. Eu coloquei informação que não consta aqui no rol do 319, duas informações que não constam no rol. Qual? A nacionalidade dele e o RG dele, porque vocês veem aqui que não consta, tá? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o endereço físico dele, tá? Rua XXX. Vamos colocar aqui Rua Paulo Salomão, número 10, Freguesia do Ó. CEP 000-000. São Paulo, capital, endereço eletrônico. Primeira pergunta que eu tenho. A gente cumpriu o requisito do artigo 319, inciso segundo, nome, prenome, estado civil, união estável, profissão, número de inscrição no CPF, endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e réu. A gente cumpriu aqui? A resposta é não. A gente só fez o do autor aqui, tá? O do réu vai vir aqui, ó.
tá bom? A gente tem que fazer a mesma coisa, mas tem uma particularidade que eu já explico para vocês. Por intermédio do seu advogado, Carlos Gabriel Galani Cruz, devidamente inscrito na OAB sob número 299829, com escritório profissional Rua Roma, eu mudei esse endereço, mas vamos imaginar que estava, né, nesse endereço ainda, com o endereço de e-mail está aqui também do patrono, né? Assim constituído, conforme instrumento de mandato incluso. Significa dizer que eu estou falando de uma procuração, tá? Uma procuração que me dá poderes para atuar em juízo em nome do Daniel Guimarães, que é o nosso autor, tá? Eu vou colocar aqui autor, para vocês saberem que é o autor, tá? Venha a respeitosa presença de Vossa Excelência propor. O que eu posso acrescentar aqui? Com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código de Processo. Código Civil e 319 do Código de Processo Civil. Propor a ação de reparação de danos materiais. Posso colocar aqui assim, ação de reparação de danos materiais e lucros. Pode. Posso tirar e colocar apenas ação de reparação de danos? Assim, posso também. Posso escrever mais alguma coisa aqui, cumulada com pedido de antecipação de tutela? Posso. Por quê? Esse nome aqui, pessoal, esse nome aqui, ele não vai fazer diferença nenhuma. É só para que o leitor bata o olho aqui e veja do que se trata. Por exemplo, se eu colocasse aqui para vocês ação de despejo, o que vocês iriam dizer? Que aqui para baixo, lá no final, no pedido, tem alguma coisa relacionada ao despejo, né? Então, é só para o leitor conseguir verificar aqui do que se trata, tá? Se você não fizer aqui corretamente, o máximo que pode acontecer é um pequeno equívoco, causar alguma confusão, mas não vai ser inepta a tua inicial, mesmo porque isso daqui não faz parte do que determina o artigo 319, tá? Então, portanto, onde a gente está ainda? A gente está fazendo aqui, ó, a qualificação do autor e do réu, tá? Então, em face de, né, nunca contra fulano de tal. Por quê? Porque você propõe a ação em face de alguém e nunca contra, tá? Você, na verdade, tecnicamente, tá? Se a gente for considerar, a ação, ela é contra o Estado, porque o Estado é quem tem o poder de processar e julgar em face do fulano de tal, que é o réu, tá? Então, você, usando a terminologia correta, você vai dizer que é sempre em face de e nunca contra, porque a ação ela é sempre contra o Estado juiz, tá? Essa é uma definição técnica. Bom, quem que vai ser o réu aqui, pessoal?
Vamos colocar um nome agora, vamos colocar uma moça, tá? Para gente conseguir diferenciar aqui o autor e réu, tá? Então, vamos colocar aqui um nome bem legal. Deixa eu ver um nome bem legal. Ah, já sei. Um nome bem legal vai se chamar Márcia, que não é aluna. Ou melhor, que não são as alunas, tá? Que não são as alunas do coração. Essa daqui é uma Márcia que não é aluna do coração do professor Gabriel, tá? Então, tá aqui o nome do autor, na verdade, o nome do réu, tá? Então, vamos lá. Nome do réu. Como vocês já sabem, né, que, ou melhor, da ré, né? Como vocês já sabem que aqui a gente tem que colocar o nome e o sobrenome, né? Só que tem uma coisa. Aqui eu vou fazer uma provocação para vocês. Vamos imaginar que a gente tivesse uma pessoa que está dirigindo e uma pessoa que é proprietária do carro, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, que é a Márcia Barbeira. Que bate o carro, tá? E aqui a gente vai colocar uma outra pessoa como ré, né? Que vai ser a proprietária do veículo, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, Dirce, proprietária do veículo. A gente inventou aqui um nome que é a Dirce, tá? Então, tem duas pessoas figurando no polo passivo. Tem duas pessoas funcionando como rés, tá? Então, a gente tem aqui a Márcia, que é a barbeira, que não é aluna do coração do professor, e tem a Dirce, que é a proprietária do veículo, tá bom? Bom, o que é de importante aqui? Eu posso ignorar profissão? Posso. Eu simplesmente não sei qual que é a profissão dela. A gente se envolveu num acidente. Mas o que eu preciso? Eu preciso do endereço dela. Eu posso não saber o nome correto dela? Posso também. Eu preciso só ter condição de citar ela. Então, ela tem um endereço aqui. Eu vou colocar aqui um endereço qualquer, tá? É esse aqui. A pessoa proprietária do veículo, que também vai figurar como ré, eu também preciso ter a mesma informação. Eu preciso ter pelo menos um nome ou a alcunha, né? Mas eu não preciso saber dos dados dela, o CPF, o RG, a profissão, né? Eu simplesmente posso. Então, imaginem vocês que vocês querem processar, por exemplo, o Celso Russomano, né? Fazer uma brincadeira aqui. Alguém sabe quem que é o Luiz Fernando da Costa? Não. Vocês não conhecem o Luiz Fernando da Costa? Não. Não é possível. Jura por Deus? É o Celso? Sim. Caramba. Vocês conhecem o Fábio Correia Airosa Galvão? Piorou. Não. Não. Piorou.
E o Marcos Herbans Williams Camacho? O primeiro é o Beira-Mar, não é o Beira-Mar? Isso aí, tá vendo como que vocês fizeram uma associação? É que a gente conhece pelo codinome, né? Pois é, Luiz Fernando da Costa, vulgo Fernandinho Beira-Mar. Se eu chegar para vocês e falar assim, pessoal, eu estou processando o Luiz Fernando da Costa, vocês vão falar, tá bom, professor, e daí? Mas se eu falar que eu estou processando o Fernandinho Beira-Mar, todo mundo conhece. Vai falar que você quer morrer. Exatamente. Quem conhece é a Márcia, não é todo mundo, não. Pois eu conheci porque eu tenho medo de morrer. Vai que ele está vendo isso aqui e ninguém conhece ele. Muito bom. E o Fábio que eu falei, vocês sabem quem é? O Fábio Correia Airosa Galvão? Não. E se eu falar para vocês do Fábio Júnior, vocês conhecem? Sim. O pegador? O pegador, exatamente. Eu descobri uma particularidade do Fábio Júnior. Ele não gosta de casar, ele gosta de divorciar. Essa que é a parada dele. É diferente. Mas, enfim, vamos imaginar que vocês tiveram uma colisão com o Fábio Júnior. Ele mora aqui em Alphaville, vocês bateram o carro e você quer processar ele. E você descobre que ele trabalha, que ele tem um contrato com a Rede Globo, que ele trabalha na Rede Globo, e que você não sabe o endereço dele, mas e nem o nome completo dele, apesar de que isso é uma informação que está na internet, mas vamos imaginar que você não conhece. Você pode colocar o que aqui, ó? Fábio Júnior, né? E o endereço dele. Tem como identificar ele? Tem. Todo mundo sabe que ele é o Fábio Júnior. Se eu falar, esse daqui vocês vão saber, né? Se eu falar do Luiz Inácio Lula da Silva, eu posso pura e simplesmente, aliás, o Lula da Silva, o nome dele era Luiz Inácio da Silva, né? O Lula veio depois. Então, você consegue identificar a pessoa, né? E se eu falar para vocês, esse daqui eu não sei se vocês sabem, tá? João Agripino da Costa. Dória. João Agripino da Costa Dória Júnior, né? Então, vejam que a gente tem aqui pessoas que você quer processar o governador e colocou lá pura e simplesmente João Dória, e você sabe onde ele pode ser encontrado, você não sabe onde ele mora exatamente. Aliás, atualmente ele mora no Palácio dos Bandeirantes, mas antes ele morava em casa da sua propriedade. Mas você pode mandar citar ele no endereço oficial dele, que é o Palácio dos Bandeirantes, né? Então, a questão aqui é a seguinte: apesar do 319 dizer para você que você tem que indicar o nome, o prenome, estado civil, do autor e do réu, isso tudo, se você não tiver do réu todas as informações, precisa apenas das informações que faça com que você consiga identificá-lo, né? Quanto mais informações, melhor. Mas eu não tenho o CPF do réu, não posso entrar com a ação. Pode sim, tá? Isso é uma pergunta muito corriqueira que os alunos fazem. Espera só um minutinho. Tomar uma aguinha. E essa pergunta corriqueira, uma vez um aluno chegou para mim, quer dizer, eu digo que não existe ex-aluno, né? Portanto, um aluno que foi meu aluno na graduação, mas se formou. E ele estava advogando, e ele falou assim: professor, não deu para entrar com a ação, porque eu não tinha os dados do réu. Aí eu mandei a cliente procurar. E ela não achou. Como é que a gente pode fazer? Aí eu falei assim: viu o que dá você faltar no SAJU, você não participar do SAJU? Você não sabe responder essa.
Aí eu expliquei para ele que não precisava, e aí ele acabou depois pegando a ação, etc. e tal. Então, isso aqui é uma coisa prática, que se você não praticar, você não vai saber, tá? Porque se você basicamente lê a lei, você vai ler que precisa de tudo, mas não é assim exatamente que funciona, tá? Professor. Oi. Eu, numa colisão com o veículo, eu peguei o documento do camarada, tirei foto da placa dele, mas o endereço e o telefone que o bonito me deu eram errados. Não tinha nada a ver. Aí eu tinha o contrário, eu tinha informações pessoais, tinha dados do veículo, mas eu não tinha endereço do dito cujo. Aí teria que fazer uma solicitação a algum meio, Detran, alguma coisa nesse sentido para ter um endereço. Né? Sim, você pode pedir para o próprio juiz, né? No entanto, o que você ia precisar? O juiz precisa do que para te fornecer o endereço dele? Precisa do CPF. Não tem o CPF, com a placa do veículo, o juiz expede um ofício para o Detran e o Detran indica o endereço correto do proprietário, que não pode ser que não seja ele quem colidiu com você, mas o proprietário responde pelos danos que uma pessoa, um terceiro que estiver dirigindo o veículo dele causar de dano. Então, com isso você consegue sanar seu problema. Beleza? Fechou. Vamos lá. Bom, qual que é o... Então, esse inciso segundo aqui a gente matou, certo? Qual que é o próximo? O fato e os fundamentos jurídicos do pedido, tá? Então, vamos lá. Guarda bem essa palavra aqui, fundamentos jurídicos do pedido, tá? Bom, vamos lá. E aí, a gente colocou aqui. Bom, o que eu tenho que fazer aqui de requerimento, tá? Eu gosto de colocar o pedido de gratuidade de justiça no início da petição, tá? Por que eu gosto de fazer isso? Apesar de esse ser um requerimento, e teoricamente ele deveria vir aqui no final, antes dos pedidos, tá? Por que eu gosto de fazer ele assim? Porque é um pedido muito importante que o juiz defira a gratuidade de justiça, né? Então, eu reitero esse pedido aqui nos pedidos, ó, aquele requerimento nos pedidos, mas eu escrevo um texto, e eu coloco ele em primeiro lugar, mas eu escrevo um texto para justificar a gratuidade de justiça. Então, o que eu tenho aqui? Dispõe a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 35, como direito fundamental da pessoa humana, a inafastabilidade do acesso ao poder judiciário. Assim como no mesmo artigo 5º, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil regulamentam atualmente essa garantia constitucional, prevendo, inclusive, no artigo 99, parágrafo 3º, a presunção da alegação da insuficiência de recursos. Tem alguém que quer falar? Eu vi uma mãozinha erguer aqui. Acho que não. No caso concreto, o autor não dispõe de recursos para a propositura desta ação, pela qual visa a defesa de seus interesses por meio da atuação do Poder Judiciário, conforme se comprova com os documentos anexos. O autor é vendedor e percebe mensalmente R$ 3.200. É estudante, paga a mensalidade de sua faculdade no montante de tanto, consórcio no montante de tanto, mora com seus pais e contribui com as despesas de casa, como, por exemplo, conta do telefone e alimentação, conforme pode se analisar do extrato bancário apresentado. Ainda, o autor não declara imposto de renda, portanto, deixa de apresentar a sua declaração de ajuste anual, né? Apresenta extratos bancários de sua conta, que inclusive não possui saldo, mas sim dívidas no Banco Santander, conforme se comprova com a juntada dos extratos bancários já mencionados. Assim,
Demonstrada a sua hipossuficiência, o requerente requer de Vossa Excelência a concessão dos benefícios da assistência jurídica gratuita nos termos tal e tal. Vejam, aqui a gente formula um pedido e justifica o porquê que a gente quer esse pedido. Gratuidade de justiça é um direito constitucional previsto no CPC e que a gente formula aqui no caso concreto por que ele é merecedor desse benefício. O que garante para ele a gratuidade de justiça? Primeira coisa, não vai pagar custas do processo. O que isso significa? Que ele não paga custas iniciais e que ele não paga diligência do oficial de justiça. Tudo isso vai ser gratuito para ele. Mas isso significa dizer que ele vai ter advogado gratuito? Não necessariamente, tá? E quem tem advogado particular não perde o benefício da gratuidade de justiça só porque custeou um advogado. É direito das pessoas terem um advogado, particular ou não. Dúvida aqui, pessoal? Não. Beleza. Agora vamos contar os fatos, tá? O autor é possuidor do veículo GM Corsa Super, ano 96, cor verde, placa tal, chassi tal, que por sua vez a propriedade do mesmo está registrada em nome de sua avó falecida, que ainda não foi transferido diante da falta de inventário, conforme documento anexo. No dia 24 de novembro, por volta de 2018, por volta das 17h05, o autor trafegava pela Avenida Petrônio Portela, na faixa direita, no sentido centro, quando foi surpreendido pelo Ford Ka, SE 1.0 HAB 2017, cor branca, placa tal, de propriedade da primeira ré, a Barbeirinha. Não, aqui não é Barbeirinha. E conduzido pelo segundo ré, vamos lá, pelo segundo ré, pela segunda ré. A gente mudou alguma coisa aqui, então tem que mudar, tá? Filha da ré, que ultrapassou o semáforo vermelho, causando o abalroamento com o veículo do autor e, respectivamente, danos materiais. Conforme se verifica nas imagens acostadas à presente, o autor tentou frear quando viu o veículo do réu, porém, com velocidade que o réu cruzou a avenida, foi impossível, com a velocidade que o réu cruzou a avenida, foi impossível parar. Face ao ocorrido, foi lavrado o boletim de ocorrência eletrônico número tal, anexo. Ocorre que, no momento dos fatos, o autor questionou a ré quanto à sua responsabilidade, e o mesmo alegou possuir a pólice de seguros, ficando responsável por passar as informações como o número do sinistro e tudo mais que necessitasse para que o autor fosse ressarcido pelos danos suportados. Ou seja, o sujeito falou o seguinte: fica tranquilo que eu tenho seguro e eu vou pagar. Eu vou ligar no meu seguro, passo o número de sinistro e te mando. Tal providência nunca ocorreu. O autor, então, teve que entrar em contato com o réu, onde obteve a inesperada notícia que o seguro do réu não cobria terceiros. E, além disso, o veículo, apesar de ser de propriedade da primeira ré, o seguro está em nome do segundo réu. Mesmo tentando uma composição amigável com a ré, com o intuito de resolver amigavelmente, este vem se escusando em reparar o dano causado ao autor, prejuízo este que a somatória chega ao montante de 9.000 e pouco, conforme se demonstra com os orçamentos anexos, tá? É importante sempre 3 orçamentos formalizados por oficinas idôneas, tendo o autor escolhido as oficinas mais baratas. Além disso, às vezes, nas vezes, né, em que
o autor entrou em contato com a ré, o mesmo sempre tratava do tom de deboche, afirmando que não ia pagar nada e ainda ofendeu o autor, o chamando de moleque, sem caráter e de palhaço. Assim, diante da inércia do réu em reparar os danos materiais causados, o mesmo não viu alternativa, não existe outra alternativa, tá? Senão buscar a tutela jurisdicional a fim de obter a reparação dos danos que lhe foram causados. Fatos. Vocês, com essa descrição, tá? Não fui eu quem fiz essa descrição aqui, mas vocês conseguem entender o que é que aconteceu? Sim. Ok. Vocês conseguem entender certinho o que aconteceu? Acredito que sim. Ok. Então, seguindo aqui para a questão do item 2, tá? Professor? Pois não? E a prova de que ela ultrapassou o farol vermelho? Ou aqui não se questiona, não estamos questionando isso? Aqui funciona o seguinte. Deixa eu procurar aqui o artigo para vocês entenderem uma questão de processo importante. Acho que é o 331. Bom, deixa eu lembrar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Não é o 373, não. Será que é? Deixa eu ver. 373. É assim. Ó, o ônus da prova incumbe a quem? Ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Então, nesse caso aqui, o autor tem que provar todos esses fatos aqui, correto? Por quê? O 373, inciso 1º, diz que é ao autor o ônus de provar todos os fatos constitutivos do seu direito. Ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, assim que o réu ou que os réus forem citados para responder essa ação, vai falar o seguinte: não houve acidente. Aí o autor comprova com uma foto. Olha, então o que seu veículo estava fazendo em cima do meu veículo na avenida tal, no dia tal? Com uma foto, com uma testemunha. Então, a prova de tudo isso, né? Imagina o seguinte, acho que foi o Dorival que perguntou, ou o Antônio, né? Imagina o seguinte, foi o Dorival, se tinha uma testemunha, vamos supor que tudo isso aconteceu em frente a uma banca de jornal e o dono da banca que estava lá sentado tomando um sol, viu todo o acidente e ele falou, olha, o Ford K passou no sinal vermelho. A prova está realizada, não está? Mas para vocês entenderem, o ônus de provar é do autor, nesse caso. Então é a gente quem tem que produzir todas essas provas aqui. Agora, vamos imaginar que na contestação, o réu fala o seguinte, olha, realmente teve um acidente, mas a culpa foi da parte contrária, não é minha. Então, ele tem que falar o seguinte, olha, é um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor? Sim. Aí ele atrai para ele o ônus de provar a culpa. Deu para entender? Sim. Beleza. Ao contrário, então. Então, vamos lá. Agora, pode perguntar. Se o autor não provar direitinho, o réu pode, através do que o autor coloca, ele pode criar uma situação impeditiva, não é isso? Exatamente. Criar, não. Ele argumenta e prova. Se ele argumentar e não provar... Se o autor não tiver
o cara da banca de jornal lá sentado e o nome dele com os documentos todos como testemunha, vai ficar mais fácil do réu poder dizer, não é verdade, não estava o farol aberto, o farol fechado. Sim. E é o caso, tá? Tem que estar bem calçado o autor, né? Ninguém conseguiu. Como eu falei para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho a lógica do que eu fiz aqui com vocês, tá? Um estagiário do escritório fez essa petição, é exatamente essa petição que vocês estão vendo aqui, tá? E aí, eu peguei essa petição com alguns problemas que tem, e inclusive esse aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? E aí eu fui mexendo em algumas coisas, depois isso foi ajuizado. Então, essa aqui não é a versão final, essa aqui é uma versão antiga. Mas esse processo ele está em andamento. Já tivemos uma audiência, nós não temos provas contundentes, o que a gente tem são conversas de WhatsApp, onde ele confessa que ele teve culpa. O juiz vai julgar ainda, a gente não sabe que final que vai ser esse aqui, tá? O processo ainda está caminhando, demora um pouco, mas... a data está certa, foi em 2018 que aconteceu isso, a gente já está em 2021. Fórum da Freguesia um pouco mais demorado mesmo, para não falar bastante demorado, tá? Beleza? Beleza. Então tá. Bom, falamos dos fatos. Vamos voltar lá no artigo 319, vamos ver se a gente está seguindo aqui certinho a lição de casa. Fatos. Ok. Descrevemos os fatos, vocês entenderam. Veio a questão da dúvida da prova, né, que a gente vai falar já já. Eu já esclareci, né? E aí a gente tem uma outra coisa para cumprir aqui na nossa petição. Os fundamentos jurídicos do pedido, tá? Nota esse nome aqui. Olha como é que o estagiário fez, ó. Do mérito, né? Então, esse aqui, o nome, na nossa organização, tá errado, tá? Tem gente que escreve assim, ó, do direito. Quem faz estágio vê muito isso, tá? Mas, na verdade, o correto é dos fundamentos jurídicos do pedido. Por que é o correto, pessoal? Porque está na lei. Simples assim. Assim como não existe no processo civil, procedimento ordinário, não existe essa palavra requerente ou requerido para substituir o autor e réu, tá? Não existe isso. Porém, no próprio sistema do Tribunal de Justiça, quando você cadastra um autor ou um réu, ele é automático, está escrito lá, requerente ou requerido. Você simplesmente não é porque o rapaz da informática errou que você vai errar também, tá? Então, as peças do escritório, eu sempre gosto que saia dessa forma, dos fundamentos jurídicos do pedido. Esses dois aqui não estão corretos, tá? Por quê? Outra coisa, por que eu estou também falando isso com vocês? Porque muitos de vocês, por já terem algum conhecimento jurídico, se atrevem corretamente, falando, inclusive, tá, pessoal? Se atrevem a entrar no juizado especial. Só que o que você faz? Ao invés de você estudar, você vai na internet e pega lá, modelo de peça
aí você vê umas coisas que você não sabe por que você está colocando. Então, o que acontece? Você usa termo jurídico de maneira errada, e a pessoa, o juiz, ele bate o olho e ele vê, putz, pessoa que está advogado do Google, né? Então, é melhor você ter uma aula e entender o porquê que as coisas são assim, para você não fazer errado, uma vez que você vai fazer. Você vai se atrever aí num juizado especial, uma coisinha simples e tal, você vai falar, não, eu vou fazer. Só que aí, faça, mas estude bastante, tá? Então, o correto seria fundamentos jurídicos do pedido. Bom, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de dividir por tópicos, tá? Então, a gente tem aqui dano material, né? No caso aqui do nosso exemplo, a gente não tem outro dano. Então, a gente poderia ter, por exemplo, dano moral. A gente poderia aqui ter lucro cessantes. E você vai fazer fundamento jurídico, tá? No nosso caso aqui, só tem o dano material. Outra coisa importante, tá? Que eu quero chamar a atenção para vocês. O dano material é aquilo que efetivamente o autor experimentou de dano, né? Então, precisa estar bem fundamentado. Importante, olha quantos tópicos aqui o estagiário fez para fundamentar esse pedido de dano moral, de dano material, tá? Vamos fazer uma leitura e a gente vai ver aqui como é que a petição está, o que a gente acha, o que dá para pôr, o que é que ficou faltando, se ficou mais ou menos, se ficou bonzinho, a gente vai comentar, tá? Bom, primeira coisa que eu comento é o seguinte. Veio direto para o assunto, tá? Veio direto para o assunto. Então, talvez seja importante fazer uma ligação entre os fatos e o pedido, o fundamento jurídico do pedido. Fundamento jurídico, pessoal, é lei. Vamos lá, vamos relembrar a aula de introdução ao estudo do direito. Acho que foi a professora Isnanda que deu aula para vocês, certo? Deve ser. Vamos lá. Lei, o que mais que tem como fonte do direito? Do direito, tá? Não das obrigações. Quem lembra? Fonte do direito. Costumes. Opa, costume. Vou por aqui. Costumes. O que mais? Nenhuma. Vou colocar aqui as primeiras sílabas. Ó, vou colocar o ju. Pra vocês verem aqui, ó. Ju, lá, lá, lá. Jurisprudência. Lá, lá. Hã? Jurisprudência. Doutrina. Doutrina. Ou seja, eu posso fundamentar meu pedido só com costume? Posso. Se é o que eu tiver, mas cá entre nós, será que a lei, ela não tem uma lei sobre isso? Jurisprudência, eu posso usar. Doutrina, e lembra daquela outra, princípios gerais de direitos? Eu pesquisei aqui uma imagem para exibir para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Fontes do direito. Ó. Analogia é uma fonte.
Eu também esqueci da analogia aqui, tá? Costumes, princípios gerais de direito, ó. Todas essas fontes do direito aqui, tá? Que tá aqui no meio, ó, colorido, são fundamentos jurídicos do pedido, pessoal, tá? Então, ó, todas as fontes lei, costume, jurisprudência, doutrina, princípio geral do direito, né? Você pode utilizar. Como é que a gente utilizou aqui, ó? A ação danosa do réu constitui ato ilícito. Verificado no momento em que o mesmo ultrapassou o farol vermelho na avenida, sem prestar a devida atenção, assim como o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 28, estabelece que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio do veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados inseparáveis, indispensáveis à segurança do trânsito. O que a gente poderia fazer? Aquele que, por ação, violar direito e causar dano a alguém, comete ato ilícito. O réu, ao passar pelo sinal ou farol, né, semáforo, vermelho, violou direito, causou nos termos do artigo 186 do Código Civil. O que eu fiz aqui, pessoal? Silogismo. Vocês lembram o que é isso? Lembram ou não? Silogismo. Lembram-se disso? Maior. Premissa menor, conclusão. Alguém fala para mim se lembra? Sim. Beleza. Agora vocês sumiram para mim aqui. Deixa eu só ver o que eu fiz aqui. Ah, tá. Pus vocês aqui. Vocês estão vendo a tela aqui, é o meu Word ainda? Sim. Beleza. Bom. Ali é a ré, professor. Oi? É a ré, né? A ré. Isso. A ré. Vamos fazer direitinho. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Eu peguei a lei e fiz uma subsunção do fato à norma. Ou seja, eu falei uma premissa maior, aquele que por ação, omissão, ação, violar direito e causar dano a alguém comete ato ilícito. A ré, ao passar pelo semáforo vermelho, violou direito e causou
dano ao autor, violou direito, cometeu ato ilícito, e causou dano ao autor, nos termos do 186 do Código Civil. Conclusão. Logo, aquele que por ação violar direito e causar dano a alguém comete ato ilícito. A ré, ao passar pelo semáforo vermelho, cometeu já está escrito isso, professor. Sim, eu só tô mudando aqui para ficar mais claro, tá? Cometeu ato ilícito. Logo, a ré violou o direito, cometendo ato ilícito e causando dano ao autor nos termos do artigo 186 do Código Civil. Nos moldes do artigo 927 do Código Civil, aquele que cometer ato ilícito fica obrigado a reparar. Logo, se a ré cometeu ato ilícito, deve ser condenada ao pagamento da respectiva ponto. Aqui a gente fez o quê? Um silogismo. Em 4 parágrafos, a gente escreveu tudo que está escrito aqui, tá? Vamos ler o que o estagiário fez, tá? A ação danosa do réu constituiu em ato ilícito, verificado no momento em que o mesmo ultrapassou o farol vermelho, sem prestar a devida atenção. Assim, o Código de Trânsito brasileiro, seu artigo 28, estabelece que o condutor deverá a todo momento ter domínio do veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. A comprovada falta de atenção e total imprudência, não respeitando a sinalização, caracteriza ato ilícito previsto no 186 do Código Civil. De tal sorte, 927, do mesmo dispositivo legal, tem a obrigatoriedade de reparar o dano pelo agente que comete ato ilícito. No presente caso, todos os danos sofridos pelo autor foi consequência da imprudência do réu, que não observou o dever de cuidado, ultrapassando o sinal vermelho sem atentar-se ao que dispõe do Código de Trânsito Brasileiro. Sabe-se que todo condutor de um veículo deve dirigir com a cautela devida, direção defensiva. Ao exigir do motorista domínio do seu veículo, o texto de lei mencionado exige que esteja atento a qualquer condição adversa que implique eventual risco à segurança de tráfego, adotando a cautela necessária à sua própria segurança, especialmente a segurança de terceiros, o que não ocorreu. O réu também deixou de observar as normas contidas no 34 e no 44 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata sobre a indispensável prudência e velocidade moderada em qualquer cruzamento. Aí tem um julgado aqui, que é uma jurisprudência, né? Um julgado que aconteceu em 2015, né? E aí há um comentário sobre esse julgado, né? Diante do julgado acima exposto, em caso semelhante ao que se discute na presente demanda, temos por
cristalino que o réu não manteve a observância dos cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, agindo com falta de atenção, simplesmente ignorando a sinalização, avançando com notória imprudência ao farol vermelho. Aliás, conforme se comprova com a juntada do extrato de multas do veículo do réu, é nítido a sua importância no trânsito, dado que consta 8 multas em apenas 4 meses, e 3 delas por avançar o farol vermelho, além de conversões em local proibido, transitar e estacionar em locais proibidos. É certo que se não fosse o comportamento de desatenção do réu, o acidente não teria ocorrido na medida que o mesmo avançou o sinal vermelho. Em decorrência do acidente o veículo do autor sofreu prejuízos de grande monta, conforme se vê pelos orçamentos e fotos anexas, dão dimensão aos danos causados, totalizando um montante de tanto. Assim, a conduta do réu, praticada pelo réu, afrontou o direito do autor, causando-lhe dano, o que, por conseguinte, carece de reparação. Minha opinião, tá? Falta aqui, sobra alguma coisa aqui e falta também alguma coisa, tá? Então, diria que a petição aqui careceria do seguinte, ó. Então, aqui é o pedaço que a gente escreveu, tá? Vou colocar aqui em azul, né? O pedaço que a gente escreveu agora. Não, azul ficou ruim. Verde, pior ainda. Deixa eu ver uma coisa. Tá, verde deu. Ok, então o que a gente faz? A gente escreve uma última derradeira informação, tá? Os documentos anexos dão conta de que o autor suportou prejuízos no valor de 9.000 e poucos reais e, portanto, é esse o valor atribuído para a indenização, pois a indenização se mede pela extensão do dano. Nos termos do artigo eu acho que é o 944, mas eu vou olhar. Vamos olhar aqui. Nesse caso, a locação de um veículo com uma despesa dessa, ou, sei lá, até pagamento de vale-transporte, lá que o cara fizesse um crédito no bilhete único para poder trabalhar, isso aí também pode colocar, né? Pode, mas aí o que a gente falaria? Ó? A indenização se mede pela extensão do dano, tá? Então é o 944. Vamos colocar lá na nossa petição. Nos termos do artigo 944 do Código Civil. Bom, suportou ainda os seguintes prejuízos. Locação de veículo, você falou? É uma possibilidade, né? Já que ele era vendedor, precisava do carro para trabalhar. Vamos colocar... que mais que poderia ser atrelado aí? Gastos com o hospital. Sim. Lá. Importante. Comprovar todos os gastos. Professor, não consegui comprovar porque não pegou naná. Perdeu. Perdeu. Tá? Simples assim. Não conseguiu comprovar? Desculpa, não dá.
Não posso pedir. Ah, mas eu posso pedir um dano moral? Pode. O que a gente precisa para a gente ter um dano moral? Lembra que a gente estudou? A gente tem que ter a ação, o dano, o nexo, causalidade. É o que a gente chama de responsabilidade civil. Teve ação? Teve. Sim. Acidente de trânsito. Teve o dano? Teve. Que dano? Carro batido. Gastos com o hospital. Lá. E cicatriz no rosto. Gera um dano moral, pessoal? Uma cicatriz no rosto? Sim, né? Uhum. Agora, a cicatriz, os danos, guardam relação com o acidente? Sim. Haverá ou há responsabilidade civil? Não. Não haverá responsabilidade civil. Essa é a regra. Ficou claro para vocês isso? Claro. Mais claro do que quando foi ensinado lá atrás. Não é, essa é a segunda vez que você tem contato. Isso é normal acontecer. Vai melhorando o entendimento? Claro, com certeza. Primeiro contato que você teve é você tem uma percepção. Por que eu fecho a nossa aula de responsabilidade civil com um caso prático, com uma petição? Primeiro porque eu tenho certeza absoluta que eu vou ficar marcado na vida de vocês. Quando vocês forem estudar processo civil, introdução ao direito processual civil, que é uma matéria chamada Teoria Geral do Processo, vocês vão lembrar de mim. Outra coisa, vocês vão lembrar de mim todas as vezes que vocês forem fazer uma inicial. Toda vez que você abrir o 319, você vai lembrar desse primeiro contato. Ao longo da vida profissional de vocês, ao longo da vida acadêmica de vocês, vocês vão também agregar conhecimento em tudo isso que eu estou falando. Vocês vão entender, quando eu falei hoje sobre competência territorial, vocês vão lembrar que a gente faz a pesquisa no site do tribunal, que não é para qualquer juiz, que depende de onde aconteceu, depende de qual é o tipo da ação para definir a competência. Aí vocês vão estudar uma coisa que eu não expliquei para vocês, mas vocês vão aprender logo mais, que é o princípio do juiz natural. Ou seja, eu tenho um amigo juiz na Lapa, mas eu tive um acidente de trânsito em Santo Amaro. Eu posso entrar com a ação lá na Lapa para o meu amigo juiz julgar? Não. Por quê? Porque existe um princípio do juiz natural. A competência ela é definida antes do fato acontecer, justamente para que a gente não pegue uma pessoa que tenha, por exemplo, uma facilitação com outro juiz, e a gente tenha aí um fato de suspeição, né? Onde o juiz que vai julgar, ele teria alguma razão para não ser imparcial.
portanto, seria um juiz parcial, né? E aí a gente... o primeiro contato é esse. Depois o céu é o limite para vocês estudarem, para vocês ampliarem os conhecimentos. De tudo que eu falei aqui, vocês têm alguma dúvida ou posso seguir? Vamos adiante. Então, vamos lá. Volto aqui a compartilhar nossa tela para dizer para vocês o seguinte, tudo isso daqui, ficar remoendo o fato de que... Vocês estão vendo a tela de novo, certo? Sim. Tá. Ficar remoendo o fato de que ficou comprovado que ele cometeu ato ilícito, não tem nada comprovado aqui. Tudo isso daqui é balela, tudo isso aqui tem que sair, né? É claro que no item 25, que eu vou grifar aqui, no item 26, né, tem um conteúdo um pouco mais substancial, mas afirma que foi comprovada a falta de atenção. Não, isso vai ser, durante o processo, vai ser comprovado, se for comprovado, né? Porque vai depender de produzir prova, né? O sinal vermelho, ó, precisa ver se realmente isso aconteceu. A gente vai precisar ter provas robustas disso, né? Então não adianta você sair por aí alegando, né? Essa pesquisa que ela referiu-se aqui, ó, de que ele tem, até deixou em negrito, dá conta de que é um sujeito que está acostumado a ser imprudente no trânsito, mas não significa que ele foi imprudente naquele dia, naquele momento. Isso é uma ilação que a gente está fazendo. Vale isso, pessoal? Vale isso aqui. Mas é uma ilação que a gente não deveria ter como sendo uma prova. Eu tenho aqui uma pesquisa que o sujeito toma muita multa. Primeiro, ele era o condutor e a mãe era, no caso concreto, né? E a mãe que era a proprietária. Então, pode ser que ele tomou as multas? Pode, mas pode ser ela também. E pode ser que o carro seja utilizado por mais membros da família. Então, isso pode significar que ele também tem absorvido multa de alguém, mas não quer dizer que naquele dia ele teve esse comportamento ilícito, né? Então, são ilações que a gente não deveria fazer. Juntar o quanto, de fato, de prejuízo aconteceu, tá certo, né? E aí, a gente finaliza essa questão aqui do artigo 319 do Código de Processo Civil, inciso 3º, parte 2, tá? Que são os fundamentos jurídicos. Agora eu vou mostrar para vocês a única coisa que o juiz lê, tá? Eu vou mostrar para vocês a única coisa que o juiz lê. O que é? O pedido. Então, aqui não pode ter erro, tá? Se você não souber o que você está pedindo, certamente você não vai obter aquilo que você deseja. Então, o que eu quero aqui? Que seja concedido os benefícios da justiça gratuita. Não precisa falar isso de novo, por ser pobre na percepção jurídica do termo, conforme declaração, porque está lá já, naquele tópico próprio, né? Que sejam os réus citados para que, querendo, apresentem resposta, sob as penas da lei. Beleza? Então, está fazendo um pedido de citação. No final, que seja procedente, né? Que a presente ação seja julgada totalmente procedente, a fim de condenar os réus a ressarcir o dano material de 9 mil e pouco. Também é um pedido que a gente fez. Observe que lá na fundamentação jurídica, simplesmente a gente não
mudou nada do que é o pedido final. O que eu quero é 9 mil e pouco, né? A condenação no ressarcimento das despesas com o processo, bem como honorários advocatícios em seu maior valor legal. Isso aqui a gente estudou também, artigo 85 do CPC e também artigo 397 do Código Civil, se eu não me engano, tá? 397. A gente também quer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a prova documental e testemunhal, cujo rol segue abaixo. Tem aqui um rol de testemunhas, ó. Tá? Que a gente pleiteia a juntada de todos os documentos que a gente juntou lá que a gente protocolou junto. Esse aqui é um requerimento normal para que todas as intimações venham destinadas para mim, sob pena de nulidade. E aí todos os pedidos que a gente queria fazer estão aqui, e beleza, tá tudo certo aqui, zero de problema, tá? Dúvida aqui, pessoal? Moleza, professor, moleza. Valor da causa. Professor, valor da causa. Qual é o valor da causa? O valor que a gente pleiteia, tá? Agora, e se eu tivesse um dano moral? Eu tenho que dizer aqui o seguinte, ó. Vou abrir um pedido aqui. Indenização por dano moral no valor de R$10.000. O que eu quero mostrar para vocês? O pedido deve ser expresso. Não pode pedido genérico, tá? Eu quero uma indenização. Não, eu quero uma indenização de R$10.000, de R$5.000. Ah, mas e se eu perder? Perder, você vai pagar sucumbência. Tem que saber pedir. Posso colocar aqui R$1 milhão? Não é por nada não, pessoal. Mas assim, o sujeito tem um Corsa, que está em nome da avó. Pedir uma indenização por dano moral de R$1 milhão, vocês acham que isso está adequado ao 944 do Código Civil? Vamos ler o 944 de novo. A indenização se mede pela extensão do dano. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Pronto. Né? Não é porque o cara tem um Corsa, é porque o dano que ele experimentou talvez não represente R$1 milhão. Mas se vocês entenderem que é de R$1 milhão, mete bronca. Mas tem que ser expresso. Não pode falar assim, um dano moral no valor, como a gente acha, né? Que Vossa Excelência... O que eu errei aqui no Excelência? Tá. Excelência venha generosamente arbitrar. Isso daí, pessoal, é pedido genérico, tá? Então, isso não pode. Tem que ser no valor de tanto. Vou até tirar aqui para não causar confusão, tá? Bom. Deixa só os 10 mil lá, então, professor.
Aí, a gente está aqui voltando no valor da causa, tá? Então, vamos deixar os 10 mil? A gente deixa os 10 mil aqui. Não tem zero problema. Qual vai ser o valor da causa? O somatório do que você pretende. R$ 19.536. Tal. Professor, e se não tiver valor? Bom, primeiro de tudo, se não tiver valor, você não está falando de uma ação de acidente de trânsito. Ah, mas vamos falar então de uma ação de depósito, de consignação de chaves, que não tem valor. Aí você coloca lá R$ 1.000 apenas para efeitos fiscais. Por que, pessoal, que eu tenho que colocar o valor da causa? Porque o artigo 319 do CPC, ele fala que eu tenho que colocar um valor da causa. E mais para frente, quando vocês forem estudar valor da causa, no artigo próprio do CPC, ele vai te dizer que, por exemplo, nas ações de locação, o valor da causa corresponde a 12 vezes o valor do locativo, que no valor nas indenizações corresponde ao somatório de tudo que pedi. Então, se ao longo do processo aqui eu tivesse somado mais valores de dano material, lucro cessante, o valor da causa ele é um somatório de tudo. E aí eu tenho um valor de causa, tá? Eu vou apagar esse aqui para não tumultuar para vocês. Depois eu vou franquear essa petição aqui para vocês. Bom, ok. Valor da causa compreendido. Provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. A gente já falou? Já falamos aqui no provar o alegado, tá? Também a gente falou que nossas provas estavam sendo juntadas aqui, tá? O pedido de condenação também está aqui, está correto, né? Pedido para que todas as intimações venham para esse advogado, né? Então, todos os pedidos aqui estão ok. O que a gente deve colocar? Isso aqui é uma inovação do Código Civil Novo, de 2015, né? Do Código de Processo Civil Novo. A opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. Ora, a gente tem que abrir um tópico e dizer, nos termos do 319, inciso 7º, o autor opta pela não realização da audiência de conciliação ou mediação. Ou então o autor opta pela realização. Ou seja, é obrigado a gente já dizer se a gente aceita ou não que o juiz designe uma audiência de conciliação. Tá? Abaixo aqui, rol de testemunhas, que nem sempre eu preciso adiantar, lembrando que não pode ter surpresa processual, então nada obstaria de eu já colocar o rol de testemunhas para evitar preclusão. Temos em que pede deferimento, então aqui eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, para que Deus fez o advogado. Para pedir, tá? Toda a petição está aqui, ó. Termos em que pede deferimento, tá? Então, Deus pode acreditar, foi Deus quem fez o advogado, viu, pessoal? Tem gente que duvida disso, etc e tal, mas foi Deus, sim. Para que Deus fez o advogado? Para pedir. Termos em que pede deferimento. Data, nome e assinatura do advogado. E pronto, essa aqui é uma petição inicial. Cumprimos o artigo 319 na sua integralidade, né? Parágrafo 1º fala sobre a ausência, no caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, poderá o autor, na petição, requerer ao juiz diligências necessárias para a obtenção. Então, veja que é aquilo que eu expliquei para vocês, né?
A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações do inciso 2º, for possível a citação do réu, né? Lembra que eu falei, eu preciso de alguma coisa que possa levar à citação do réu. Por exemplo, eu não sei onde ele reside, mas todo dia ele pode ser encontrado no bar do Bigode. Então, manda citar o cara no bar do Bigode. E ponto, né? A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2º deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça, né? Então, o juiz ele pode também criar um pequeno embaraço, fala assim, ô meu querido, você precisa me indicar alguma coisa, pelo menos. Mas se isso for excessivamente oneroso para a parte, a gente tem aí uma situação atípica. E aí o juiz não vai indeferir essa petição inicial. E aí o 320, que eu já tirei aqui a exibição, mas ele diz que toda petição inicial tem que ser instruída com os documentos indispensáveis para a propositura da ação. Por exemplo, um boletim de ocorrência, ele é indispensável para a propositura da ação? Não, não é indispensável. Mas os documentos que comprovam o fato, que dão para o réu o direito de se defender, esses são indispensáveis. Quais documentos? Não sei, uma cópia do testemunho de uma pessoa que foi ouvida por carta precatória, e o céu é o limite, né? A gente sempre tem que pensar, por exemplo, eu vou discutir um contrato. Pô, se eu não juntar o contrato, é um documento essencial para a propositura da ação. Então, eu preciso ter essa preocupação. E é isso aí, pessoal. Com essa explicação, eu encerro essa nossa aula de hoje. O que é que vocês têm para me perguntar? Estou abrindo aqui para os questionamentos. A gente pode voltar na petição, esclarecer qualquer dúvida que se fizer necessária. Professor. Fala, meu querido. No caso de uma testemunha, no caso, uma testemunha do acidente, ela mudou, está em outro estado, ela não pode comparecer na audiência, como que eu faço para juntar o depoimento, para ela dar esse depoimento, para ela, enfim, esclarecer os fatos, no caso? Ela aceita dar esse depoimento, mas ela não tem a possibilidade de vir. Primeira coisa, você pode pedir para ela ser ouvida por carta precatória. O que acontece? O juiz aqui da freguesia do Ó, ele manda uma carta, de nome carta precatória, para o juiz lá da onde a pessoa a ser ouvida estiver, fazendo com que o juiz de lá, que não pode se recusar a fazer essa tarefa, né, ouça o testemunho daquela pessoa. Mas e aí? O advogado tem que estar presente para poder ouvir a testemunha, etc. e tal. Bom, pega um avião e vai lá. Não posso. Então, contrata um advogado de lá. Não posso. Bom, a prova é sua, você que precisa viabilizar. Pior das hipóteses, não deu para ir lá, nem deu para contratar. Faça por escrito as perguntas que você faria para a sua testemunha, e o juiz deprecado, aquele que recebe a carta precatória, vai perguntar e constar tudo isso por escrito num termo. Entendi. Obrigado. É legal isso, né? Uhum. Que fica mais difícil, né? Tudo que imagina, né? Isso não é difícil de acontecer. Pode acontecer de ter aí um acidente quando uma pessoa estiver viajando? Claro que pode. E aí, nesse caso, a gente tem
uma situação em que a eventual testemunha esteja num outro estado, numa outra comarca. Então, isso implica em dizer que a gente tem aí uma possibilidade grande disso acontecer, né? E se a testemunha procurar, por exemplo, a autoridade policial e fala que quer dar um depoimento sobre o referido caso, e ela remete esse depoimento, no caso, ao autor, é válido também? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Por exemplo, se a testemunha, ela de livre e espontânea vontade, ela quer depor, ela quer prestar esse serviço, ela procura a delegacia e fala que quer dar um depoimento, onde o delegado assine o depoimento dela e ela possa enviar, no caso, para o autor dessa ação. É possível isso ou não? Eu julgo que não. Primeiro, porque o delegado não vai ser obrigado a fazer isso, uma vez que existe esse processo de carta precatória, né? Não é uma prática também do âmbito forense, então também a gente teria uma restrição em razão disso. Então, o mais adequado é a carta precatória mesmo. Entendi. Porque a polícia, nesse caso, a pessoa teria que oferecer uma denúncia para a polícia ouvi-lo, né? E não é o caso. Ela está indo lá oferecer um depoimento, que não é a mesma coisa, né, professor? Isso, exatamente. E não necessariamente aconteceu um crime. O que aconteceu foi um ilícito civil, né? Que vai ser objeto de uma reparação de danos. Ok. Obrigado. Imagina. Bom, pessoal, se esgotaram as... O Dorival vai falar? Pode falar. Não, eu ia dizer que esse aqui, nesse semestre aqui, é nosso último contato, professor? Teoricamente? Sim. Praticamente? Sim. Infelizmente. Vamos lá sofrer com o penal. Mas, professor, obrigado. Agradeço a preocupação, as aulas que foram dadas. Você se percebe que você está preocupado em que a gente aprenda, que a gente entenda e que a gente seja um profissional correto lá na frente. Então, eu só tenho a agradecer e além da preocupação com a saúde da gente. Muito bom. Bom, isso sempre... o ser, ele é muito mais importante do que o ter. Então, eu posso dizer que ser amigo de vocês, e é assim que eu me considero. A partir de hoje, na nossa última aula, eu me torno o ex-professor, mas eu já disse para vocês que isso não existe, então eu continuarei sendo professor de vocês. Eu só não terei mais a incumbência de lecionar uma matéria até que me chegue essa nova incumbência. Se eu puder escolher, eu escolheria lecionar outra disciplina para vocês, porque eu gostei muito de trabalhar com a sala de vocês, mas independentemente de ser o professor de vocês, eu posso dizer que sou também amigo de vocês e me ofereço essa minha amizade. E é por essa razão que eu me considero um sujeito muito mais, mas muito mais rico do que o Bill Gates, porque eu tenho amigos. Quando meu pai faleceu em 2009, a única coisa que importou para mim era o abraço dos meus amigos. E isso não tem preço. Quando a gente nota que existe alguém ainda que seja alguém distante, como eu sou distante, tanto é que a gente nunca se conheceu ainda de fato, pessoalmente, mas quando a gente sabe que tem alguém distante, mesmo que distante, que olha por nós, que se interessa, que se importa, e eu me importo muito com a formação de vocês. Eu me sinto responsável por vocês a partir de agora. E é por isso que eu quero saber de vocês, eu quero continuar com contato com vocês. Eu gostaria que, se possível fosse, a gente
a gente convertesse o nosso grupo, que hoje é titulado Direito das Obrigações Manhã, tal, que a gente chamasse ele carinhosamente de Amigos do Professor Carlos Gabriel. E a gente pudesse manter contato, que a gente pudesse interagir, que eu possa até mandar notícias importantes, jurídicas, assuntos relacionados à nossa matéria, ou até mesmo disciplinas que vocês podem começar a estudar e ficar à disposição de vocês. Então, mesmo que você não queira participar do grupo, porque a gente tem um monte de grupo, afinal, mantenha contato comigo, procura sempre me procurar, sempre mandar uma notícia. Na medida do possível, eu vou lograr êxito em responder para todo mundo, mas a minha riqueza maior é essa. Não tenho notícia de nenhum professor que enriqueceu lecionando, né? Não é o objetivo nem meu, nem dos colegas que lecionam para vocês enriquecerem com base na docência, porque, infelizmente, o nosso país não valoriza muito isso, mas eu vejo que há uma riqueza muito grande. Por trás desse computador aqui, existem sonhos que foram sonhados e que estão em franca realização. Tem gente que está aqui nessa sala de aula simplesmente porque tem um sonho, ou porque tem uma convicção, ou porque tem uma revolta, e é em nome desse respeito, em nome e em respeito dessas pessoas que eu me dedico, me esforço do jeito que eu faço para passar para vocês um pouco do que eu sei, né? E poder transferir um pouquinho desse conhecimento e trocar ideias e também aprender muito com vocês. Então, Dorival, muito obrigado pelas suas palavras. Tem alguém aqui com a mão levantada, eu acho que é o Robério. Robério, a palavra está com você. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite. Eu queria só saber, porque eu fiquei muito interessado depois rever essa aula. E só queria saber se eu vou disponibilizar na plataforma, juntamente com a petição. Vou colocar na nossa plataforma, eu só vou tirar do papel timbrado do escritório, vou deixar todas as anotações que eu deixei aqui em amarelo e em verde para vocês, e a aula está sendo gravada, daqui a pouco eu vou dar o comando para parar a gravação, fazer o download, se der tudo certo, eu mandei meu computador para assistência técnica agora, trocou o HD, a tendência é que a gente não tenha problema. Eu pedi para o técnico fazer uma revisão no meu Microsoft Teams, então eu acho que eu não vou ter problema com essa aula aqui. Se tiver paciência, eu lamento, porque no fundo, eu gostaria muito que isso fosse divulgado. E aí eu vou publicar isso no nosso grupo do WhatsApp e também no meu YouTube, tá? Quem, enfim, está mexendo no bolso, né? Consertou o computador, né? Pois o problema é que eu não podia parar, né? Nem ficou tão caro perto da melhoria que ele teve, né? Eu troquei o HD e coloquei um SSD, que é um HD que ele não tem, é como se fosse um pendrive, né? Ele não tem o disco rígido, na verdade. Não é um HD que é um HD, porque o SSD é uma outra tecnologia. Esse aqui é o HD físico, ele é um disquinho rígido, é o do notebook, né? E ele está dentro da caixinha do SSD. Então, eu tinha 1 tera e coloquei 480 gigas, menos do que eu tinha. Mas ele tem mais espaço, ele tem mais velocidade, porque isso aqui precisa ficar rodando para poder ler as informações. E o HD, o SSD, ele é diferente, ele tem uma outra tecnologia. Mas foi 300 e poucos reais, o ganho que eu tive em produtividade
Eu estou maravilhado. Vale a pena, meu computador está demorando 15 segundos para ligar. E eu demorava antes coisa de 40 minutos para ele parar de ficar travando. É um absurdo que estava. O meu está nesse caminho. Tá bom, Roberto. A Marcinha tinha levantado a mão? A Marcinha Carneiro? Tinha. E eu estava mudando o nome do grupo, porque eu entendi que se faz necessário nunca mais perder o contato com um senhor como vocês. Legal. Eu era uma das pessoas que tinha a intenção de desistir, não desisti por sua causa, porque o meu brilho nos olhos tinha se acabado com algumas disciplinas que eu tive que fazer o famoso GA, goela abaixo, porque eu não estava aprendendo nada. E com a sua disciplina eu vi que existe outra forma da gente aprender, que é com amor, com carinho, com respeito. E eu só entrei realmente para dizer isso e agradecer. Gratidão eterna por ter mudado aí o meu destino, meu horizonte e meu jeito de olhar para os mestres que não têm o mesmo prazer em fazer os olhos da gente brilhar. A gratidão é minha, Marcinha. E o senhor precisa ensinar a gente a fazer uma petição agora para encaminhar para a faculdade para que o senhor dê todas as disciplinas para a gente, não uma só. Verdade. Afinal, mas olha, tem... Fico dando aula. Os professores bons, mestres bons que a gente teve até o momento, vem e vai na mesma forma, né? Vem rápido como um relâmpago e vai mais rápido ainda. A gente tem um mestre que está maltratando da gente já os 2 semestres seguidos e a gente vai ter ele no 3º novamente. Ou no 4º. 4º também. A gente vai ter ele no 4º novamente. Tá um verdadeiro feitor. Mas deixa quieto. Vou colocar para vocês mais uma, tá? Use a empatia. Vai para o YouTube, que tem mestres como o professor Galani, fantásticos, que ensinam penal muito bem, e a gente leva de letra, vai fazer o quê? Você paga num lugar e assiste no outro. Não tem nada a ver com o penal daqui, viu, professor? Não é o cara, tá? Não é aquele manezão, não. Eu não sei se vocês da outra turma tiveram essa rica experiência, mas eu vou falar que são uma família abençoada, tá, gente? Porque a professora Janaína e o professor Tomás fazem parte dessa família linda que me fizeram gostar ainda mais de direito, viu, gente? Parabéns para vocês, família. E manda um beijão para eles dois também. Acho que é o DNA da família. Não, o Tomás comentou que ele até forçou o professor aqui a estudar mais. Ele que ensina o professor, ele que dá uma diretriz, ele que dá um... É brincadeira, professor. Ele não falou. Vocês sabem que o Tomás Evícios, ele, além de ser meu cunhado, ele foi meu professor, né? Quando eu fui aluno da Campos Sales. Então, eu tenho nele primeiro que eu sou muito amigo dele. A gente apronta em casa, a gente apronta cada uma. Eu e ele, a gente se mete a desmontar móvel, montar móvel. Ele é como se um irmão mais velho que eu tenho, né? Eu tenho mais irmãos meninos, além da Janaína, que é menina, né? Eu tenho mais irmãos. Tenho o Ricardo, o Bruno e o Tiago, que são meus irmãos, e que a gente faz as coisas, e a gente vive muito bem, etc. e tal. Mas o Tomás Evícios é um irmão que eu tive, que veio de fora. E eu sou um tremendo de um fã dele, eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Eu ouço ele me ouve, e a gente faz bastante bate-bola, bastante... Claro que eu que aprendo muito mais com ele, mas a gente está sempre junto, a gente se apoia, a gente se esforça. E a Janaína é minha parceira de longa data, desde pequeno, né? Nós somos muito ligados, e a gente... Por isso que muita gente fala assim, nossa, vocês são muito parecidos, é porque a gente tem uma conexão muito, muito grande, desde sempre. A diferença entre nós é de 5 anos, então
eu era um bebê, ela cuidava de mim, ela cuida de mim até hoje, só que aí, nesse meio tempo, eu fiquei mais velho do que ela, né? Eu envelheci muito mais, eu fiquei mais rabugento. E aí eu cuido dela. Então, eu também ficava regulando o namorado, então eu ficava de olho, contava para os meus pais, então era aquele irmão chato, né? Até que eu conheci o Tomás Evistos, também foi professor dela, né? Até que quando a gente conheceu o Tomás Evistos, eu dei uma cutucadinha nela assim, ó. Falei, ó, esse daí eu aprovo, né? E aí depois acabou que a gente fez amizade, eles acabaram se conhecendo e o Cupido tocou, né? Já depois que o Tomás Evistos deu aula pra gente. Mas é uma história muito bacana, porque muita gente fala isso, essa família abençoada e tal. Eu acredito que as pessoas boas, elas são imã de pessoas boas. Existem relações sociais que você não escolhe, né? Então, você não escolhe, por exemplo, com quem você vai trabalhar. Entra um funcionário lá que o cara é mal intencionado na empresa onde você trabalha e pode acontecer normalmente, você tem que conviver com essa pessoa. Mas as pessoas que a gente escolhe, geralmente a gente escolhe porque a pessoa tem uma empatia, tem um significado, né? Então, essa é uma coisa muito bacana, assim, que eu tenho os meus amigos, eu escolho os meus amigos, eu tenho a sorte de me dar bem com todo mundo, tanto é que vocês veem, né? Nós passamos por problemas e eu nunca acabei discutindo com ninguém ou perdendo a paciência ou desrespeitando, e muito menos eu fui desrespeitado. Porque aquilo que você semear é aquilo que você vai colher, né? Essa é a verdade. Então, eu procuro pelo menos semear coisas boas, e aí a gente vai colhendo também, né? Então, eu agradeço, viu, Marcinha, por você ter já mudado o nome do nosso grupo, e agora a gente vai missão seguindo. dada é missão cumprida aqui. É isso aí. E agora a gente vai seguindo de uma outra maneira, como amigos e como professor, mas não professor da cadeira, né? Se alguém tiver, ainda eu não sei se, eu preciso falar com o Thomas, se o sistema vai subir a nota automaticamente, eu não sei se vocês já estão vendo a nota de vocês. Não está ainda não. Tá? Mas se tiver algum problema na nota, pode me escrever que a gente já resolve na hora. Eu vou mandar uma mensagem para ele assim que ele me responder. Se eu tiver que lançar, eu já entro no sistema, já lanço a nota e a gente já deixa esse semestre. Aí é só postar no Facebook, né, pessoal? O pessoal gosta de postar o boletim lá, mete bronca. Professor, um abraço. Um abraço para vocês. Gente, fiquem com Deus. Muita saúde para vocês, que Deus proteja vocês e contem comigo sempre, tá bom? Obrigado. Obrigado. Um beijão, pessoal. Deus abençoe. Muito obrigado, professora. Obrigado a vocês, querido. Obrigado. Obrigado, professor. Fica com Deus. Um abração.